Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui em mais um vídeo da lição de escola sabatina. Você é o nosso convidado para nos acompanhar nessas perguntas e respostas. Alcançamos agora a última lição desse semestre Vida do Cristão e fechar então com chave de ouro falando sobre religião e saúde. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Reta final, lição 26, 28 de 6 de 2025. E o verso áureo: o espírito do homem susterá em sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Provérbio 18, 14. Já traz aqui a relação de corpo e mente nesse texto de Provérbios 18. Quem está acostumado com o espírito de profecia, além de água pura, luz solar, alimentação, higiene, assim por diante, fala de posição mental correta. Firme confiança em Deus, mas posição mental correta. Salomão já falava sobre isso. Então aqui fala que o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Ainda ontem eu estava conversando com alguém que quando fica doente fica tudo negativo. Não encontra uma saída. Precisa de alguém vir e falar, toma isso, toma aquilo, tal, porque o espírito fica abatido. Então nós temos que fazer o contrário, levantar a cabeça firme, confiança em Deus e posição mental correta. Eu tenho brincado às vezes com as pessoas que eu domino um resfriado só com a cabeça, só com a mente. Eu fico segurando ali e banho quente e frio e consigo dominar a situação e saio bem. Então vamos agora à primeira pergunta. O que significa ter boa saúde? De que modo o sangue pode tornar-se mais puro? Levíticos 17:14, a primeira parte, nos fala: porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Então, bem diferente do que certas religiões, né, ou um tipo de religião fala que não pode haver transfusão, mas aqui está falando de animais principalmente. E por ser humano, claro, tem que ter sangue puro. E aqui a nota está no Ciência do Bom Viver 271. Para termos boa saúde é necessário que tenhamos bom sangue, pois este é a corrente da vida. Ele repara os desgastes e nutre o corpo. Quando provido dos devidos elementos de alimentação e purificado e vitalizado pelo contato com o ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Quanto mais perfeita a circulação, tanto melhor se realizará esse trabalho. Então, alguns chegam ao ponto de precisar amputar alguma parte dos membros, porque já gangrenou, já entupiu, não tem mais circulação. E nós sabemos que é devido à vida antinatural da pessoa. Então aqui apresenta já, ao concluirmos a importância de um bom sangue, que é a necessidade de uma boa saúde de maneira integral, visto que não é uma questão da pessoa achar que a doença está alojada num lugar especificamente, né? Mas é a questão do sangue aí que vai ou estar contaminando o resto do corpo ou realmente vai trazer a cura.
Para onde for necessário. Ainda ontem nós tivemos visita em nossa casa e nós falamos sobre furúnculo. E aí ele falou assim, mas eu sempre achei que furúnculo é infecção. E eu disse para ele, é limpeza. E aí eu passei por um processo, o irmão Mauro também, na época, fizemos uma cura quase que praticamente integral com manga, na época. Eu tive 34 furúnculos, ainda era casado de novo, muito magro. E aí essa cura, esse elemento da natureza, fez com que eu expulsasse tudo que era de mal que estava acumulado no organismo. E aí o que aconteceu? Passei a engordar. Foi outra vida para mim, foi um renascimento. Mas eu queria me ater um pouco como que foi a minha experiência, cada um vai ter a sua, com relação aos tratamentos naturais, o conhecimento disso, a primeira vez. O primeiro contato que eu tive foi com um livro muito antigo, do padre Naipe, Monsenhor Sebastian Naipe, alemão. O livro chama Minha Cura d'Água. E aí deve estar sendo publicado por uma editora lá de Porto Alegre. Então meu sogro tinha esse livro, irmão Jaime Aquino, e eu peguei esse livro e comecei a olhar. E não é que ele falou igualzinho, Simon White, que a doença é o sangue impuro. Passando daí, eu fui apresentado por um outro livro, A Cura pela Água, de Luiz Cuny. Aí me abriu mais a mente ainda. Aí do Luiz Cuny, que foi apresentado por um pastor da igreja que nós pertencíamos, Moisés Quiroga, e aí eu fiquei enfermo, eu cuidava da igreja de Jundiaí, Louveira, e eu voltei tarde da noite para Campinas, que eu ainda morava em Campinas, e eu não estava bem, o intestino sem funcionar, febre, e o irmão Atanásio Barbosa, o pastor que veio morar no meu lugar, ali em Campinas, veio, me acudiu e falou que o problema todo era o intestino. E aí ele então me apresentou o livro Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Charan. Eu gostei tanto do livro que eu pedi para ele, me deixa pelo menos um pouco na minha mão. Ele falou, olha, é raridade, só tenho esse, você, por favor, cuide bem. E eu comecei a devorar o livro. Então, Manuel Lezaeta Charan, ele fala muito do equilíbrio térmico. O Luiz Cuny já tinha dado algumas pinceladas sobre isso, falando do banho genital. Só que o Lezaeta se aprofundou muito mais, falando que a temperatura interna e a externa tem que estar equilibrada. Se for muito forte a temperatura interna, a comida vai estragar, vai fermentar e vai formar podridão no organismo. E é isso que forma a doença. Aí, já morando em Jundiaí, eu saí a pé de casa, que eu morava numa vila, até o centro da cidade. Eu sempre tive curiosidade por livros. Cheguei numa livraria, bati o olho na vitrine e aí tinha um livro maravilhoso, Naturopatia, de Efraim Melara. E esse livro, então, fez eu entender melhor o Manuel Lezaeta Charan. O que ele falava? Não existe doença, existe um tipo de doença com um monte de sintomas. Aí foi me abrindo a cabeça mais ainda. Em estágios diferentes. Em estágios diferentes. Conforme a impureza se localiza, a ciência põe o nome. Se é no sinus, é sinusite. Se é aqui embaixo, é bronquite, faringite, laringite, rinite, aí vai. Mas é tudo uma causa só. Então voltamos aqui de novo na nota, onde fala que se a pessoa prover o corpo dos devidos elementos da alimentação e purificado e vitalizado pelo contato com ar puro e também, claro, com a água, então a questão muda.
Queria só complementar também que hoje é amplamente reconhecido o valor da uva e do suco de uva para se ter aí um bom sangue, realmente desobstruir artérias e tudo mais, né? O resultado é algo realmente milagroso. Então a doutora Joana Brandt, uma doutora sul-africana, e aí a igreja que nós pertencíamos traduziu esse livro dela, e eu mesmo na época vendi desse livro na comportagem. E ela fala ali de como que ela obteve a cura do câncer. Depois de muita luta, jejuns, muitas vezes até desnecessários, e aí então, jejuns infindáveis. E aí então ela descobre a uva, na época certa. Eu teria muita coisa para falar sobre a uva, mas tomaria muito tempo. Então vamos para a segunda pergunta. Que relação existe entre saúde e religião? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem relação, então, saúde e religião? Será que todas essas igrejas que nós vemos aí fazendo propaganda do Evangelho, mas é um Evangelho pela metade, não se preocupa com isso que nós acabamos de ouvir agora, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O Conselho sobre Regime Alimentar, página 43, ainda complementa: ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Então existe uma mão dupla, né? Uma via dupla, tanto do corpo afetar a mente, como a mente afetar o corpo. E a espiritualidade, ela é afetada tanto pelo corpo quanto pela mente. Então a gente já ouviu várias vezes, já colocamos em outras lições, que o Espírito Santo atua por aqui, pela mente, pelo cérebro. E se ele está entupido, cheio de tranqueira, de obstáculo, o Espírito Santo não pode atuar. Então a igreja que prega um evangelho pela metade e fala que pode comer de tudo que Deus abençoa ou purifica, é entender muito mal o que o apóstolo Paulo escreveu. Terceira pergunta: o que é que traz doença ao corpo e à mente de muitos? Provérbios 13:16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então nós vamos ler agora aqui um texto do primeiro testemunho para a igreja 566, também está no primeiro testemunho seleto 177. Lemos assim: o que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. Não tem a Deus, não tem aquela esperança que é como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Hebreus 6:19. Aí continua: todos que possuem essa esperança hão de purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esses se acham livres de desassossegados anseios, murmurações e descontentamento. Não estão continuamente esperando o mal e aninhando emprestadas aflições. Vemos, porém, muitos que estão passando antecipadamente por um tempo de angústia. A ansiedade estampa-se em cada feição. Parecem não encontrar consolo
e apresentam um aspecto de contínuo temor e na expectativa de algum terrível mal. Que coisa, né? Uma pessoa que vive nessa condição, ela já está sofrendo por antecipação e frequentemente, quando se sucede algo, não é nem a metade do que a pessoa imaginava, né? Se torna algo muito maior do que deveria as preocupações. E aqui fala que mostra pela feição do rosto. E no Luiz Cuny, que eu citei agora, da cura pela água, ele tinha um tipo de diagnóstico que chamava expressão do rosto, mas era a expressão do corpo também. Se era muito gordo, se era muito magro. E ele tem algumas gravuras no livro dele que mostra por onde que a enfermidade, as impurezas se alojaram mais. Aí mostra ali alguém com o ombro mais erguido do que o outro ombro. E aí a pessoa, uma vez eu contei para essa pessoa que tinha essa questão do ombro mais erguido, outro mais baixo, é porque eu carregava mais peso desse lado. Eu falei, mas o Luiz Cuny fala diferente. Fala que a impureza se alojou mais desse lado que você tem o ombro erguido. E tem outros tipos de diagnóstico que nós, naturistas, adotamos. Principalmente, além da expressão do rosto, é também a diagnóstico pela íris. Que algum naturista que acha que entende e não entende nada, fala que isso daí é tratamento. Diagnóstico pela íris não é tratamento, é diagnóstico, para saber como que está o organismo, pela íris. Aí que você vai adotar o tratamento. Mas aqui vem falando, e conforme foi lido, eu lembrei de Israel. Já estava sofrendo antes do tempo, passando fome já, com tudo na mão, água na mão, maná caindo do céu continuamente. Imaginavam os filhos já morrendo de fome. Olha, então fala aqui de passando antecipadamente por um tempo de angústia e ansiedade, aí mostrando isso em cada feição. E não encontram consolo, que diz. Parece que não tem como ser consolada. Tem um nome para isso, é falta de espiritualidade, claro, mas parece que o nome é masoquismo. A pessoa está sempre se amargurando e chamando atenção para si. Isso é um defeito que já vem desde criança. Quando a criança chora com manha e tal, e o pai e a mãe não sabem corrigir, essa criança vai crescendo nesse embalo e vai ser um adulto nessa situação. Vamos então mais agora para a quarta pergunta. Que relação tem a mente com a saúde física e por quê? Eclesiastes 5, 11 a 13. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Agora vamos para o Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 60. A afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Se um é afetado, o outro se ressente. O estado mental tem muito que ver com a saúde física. Se a mente está despreocupada e contente, sob a consciência do dever cumprido e com certo senso de satisfação por proporcionar felicidade a outros, isso criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo mais perfeita circulação do sangue e o fortalecimento de todo o corpo. A bênção de Deus é um remédio, e os que são generosos em beneficiar a outros experimentarão essa maravilhosa bênção no próprio coração
e vida. Então lá no versuário nós já destacamos bem, se a pessoa está alegre, isso vai suster a pessoa na hora do mal, da enfermidade e das provas e algo que vem de mal contra ele. Mas se a pessoa tem sempre o espírito abatido, aqui então fala quem o suportará. E aí a nota veio explicando que tem que haver uma ligação de uma coisa com a outra, mas o de Eclesiastes pesou muito aí. Aí fala do rico. O rico tem de tudo, para que ele vai ficar preocupado? Mas aí Salomão fala que a riqueza não deixa ele dormir. Aumenta a ansiedade, as preocupações, enquanto que o outro que está livre dessas preocupações, ele consegue então o quê? Uma tranquilidade maior. Claro que aí o trabalho físico do trabalhador pode ajudar também nesse resultado. E aí falou, quer coma pouco, quer coma muito. Ele vai e desmaia. Agora o rico ele tem que fazer tudo isso daí para que outros comam. Vai aumentar a questão de gente em volta. Vai precisar de um grande contingente. Aqui fala então do valor, né, que é ter uma consciência tranquila, ciente do dever cumprido, proporcionando felicidade aos outros, não se fechando no egoísmo. Tudo isso vai reagir no próprio organismo, de maneira física, comunicando saúde. Nós já estudamos várias vezes, onde aprendemos que quando você vai fazer o bem para os outros, alguma coisa que beneficiou, a gente volta mais refrigerado, volta para nós essas bênçãos. Faz bem para o nosso intelecto, para a nossa mente. O apóstolo Paulo relata as palavras de Jesus, que é melhor dar do que receber. E a profundidade, então, dessa frase realmente é muito grande, né? Em muitos aspectos é isso real. A quinta pergunta, quem é o originador da doença? Por que muitos enfraquecem e ficam doentes? Provérbios 13:12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 443, diz assim: Satanás é o causador da doença e o médico está batalhando contra sua obra e poder. A enfermidade da mente reina por toda parte. 9 de cada 10 enfermidades sofridas pelo homem têm aí seu fundamento. Talvez algum vivo distúrbio doméstico esteja como gangrena, roendo até a própria alma, enfraquecendo as forças vitais. O remorso pelo pecado mina por vezes a constituição e desequilibra a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno eternamente a arder e o tormento perpétuo dos ímpios, as quais, por darem uma visão exagerada e torcida do caráter de Deus, têm produzido os mesmos resultados sobre espíritos sensíveis. Quem é o originador, então, da doença? Então, nós sabemos quem é o inimigo de todas as almas, Satanás, e o médico, então, ele tem que lutar agora. Eu lembro que quando eu tratei vários doentes ali em São José do Rio Preto, não que eu seja médico, mas o que eu sabia, o que eu aprendi, eu quis passar para outros. Um dos problemas maiores que eu enfrentei foi domar a mente da pessoa e dos parentes também que vinham visitar. A pessoa não entende o que é a crise curativa. Na hora da crise curativa, a pessoa fica numa ansiedade terrível, com dores, e manifesta de várias formas a crise curativa. E a pessoa entra em desespero. Então, poucos que eu me lembro, não posso esquecer
de uma católica, e nós chamávamos ela de irmã Raimunda, ela me chamava de irmão Orlando. E ela falou, eu sei que é difícil me curar, mas eu confio que é a única saída. E o Oswaldo também leu os livros e falou, eu sei que é muito difícil eu me recuperar, mas eu sei que é esse o único caminho. Mas outros já me deu muito trabalho. Para fazer a cabeça deles, para entender a situação, é muito difícil. E aqui então citou problema doméstico. Uma delas que a gente tratou lá em São José do Rio Preto, ela tinha tido crianças gêmeas. E ela veio para Rio Preto, lá de Campo Grande, mas ela tinha uma dor no coração, longe das crianças. E como que ela ia se recuperar sem posição mental correta? Aí eu falei para ela, fala para o seu marido trazer as crianças, embora nós estávamos em muita dificuldade de cuidar de tudo, fala para ele trazer as crianças para ficar perto de você, vai ajudar muito. Aí ele não trouxe as crianças. E ela voltou, não tinha terminado os tratamentos. Então aqui fala de problema doméstico, falou do que mais? Remorso pelo Remorso pecado. pelo pecado e Doutrinas errôneas. doutrina errônea. Como tormento eterno. Então, ontem ainda, na visita aqui em casa, nós estávamos falando como que a Igreja Católica dominou a mente das pessoas. Então, vamos fazer missa para quem ainda está no purgatório. É um estado de sofrimento. Um estado de sofrimento, está lá no limbo, e para ela sair de lá, vamos fazer missa. Missa de 7º dia, de 1 mês, de 1 ano, de 7 anos. Para ela, até não lembro se foi o Mateus ou o Lucas que falou, para ela sair mais rápido do purgatório. Então essa era a situação que a igreja faz para dominar a mente. Põe a pessoa dizendo assim, você morre ou você vai para o inferno, ou vai para o céu, ou vai para o purgatório. Depende da sua situação. Já os mormons têm outra ideia absurda, que é um vivo se batizar por um morto, que já morreu. Ele cisma que o avô dele, o bisavô dele, talvez não morreu salvo, então ele se batiza em favor daquela pessoa. Isso é espiritismo, cru e nu. Então aqui ainda fala que a enfermidade da mente reina por toda parte. Aí fala assim, 9 de cada 10 enfermidades sofridas pelo homem tem aí seu fundamento. Então tá colocando que 90% começa, não quer dizer que só fica na parte mental, mas começa de um distúrbio nessa área, que aí a causa pode ser variada, como nós comentamos aqui. O próprio remorso pelo pecado traz isso também, uma questão mal resolvida e assim por diante. E aí 90% começa com esse problema, que é uma enfermidade ainda só mental, e isso acaba afetando o corpo todo, a constituição toda da pessoa. Quer ver um exemplo? Um susto muito forte. Um susto muito forte, susto negativo, mexe com toda a digestão, mexe com todo o organismo, com o sistema circulatório. E aí então eu lembro que eu tinha acabado de almoçar uma comida muito gostosa que a minha esposa tinha feito, tocou o telefone, ela foi atender, o italiano morreu. Eu tinha acabado de comer, a comida paralisou no meu estômago de uma tal forma que eu pensei que ia morrer junto. Me fez um mal muito grande. Então, tem várias maneiras da pessoa se abater. Veja bem que efeito que tem um susto, uma emoção muito forte. Uma tristeza, a notícia de um acontecimento, de um acidente, marca muito a pessoa. Só confiando em Deus e o Espírito Santo para limpar isso da mente da pessoa. Sexta pergunta, como é a religião de Cristo?
Provérbios 14, 8 a 9. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. E a nota aqui, que é do Quinto Testemunho para a Igreja, 443, também está no primeiro seleto, 179, uma nota curta. Os infiéis têm aproveitado ao máximo esses casos infelizes, atribuindo a loucura à religião. Isso, porém, é grosseira difamação, a qual deverão enfrentar afinal. A religião de Cristo, bem longe de causar loucura, é um dos seus mais eficazes remédios. É poderoso calmante nervoso. Então ocorre realmente esse tipo de difamação, falando que a religião levar à loucura. E realmente, se nós formos tratar de heresias, de doutrinas que são de inspiração de Satanás, não de Deus... Essa, por exemplo, do tormento eterno. Né? Então é algo que a pessoa ela chega num nível de ficar impressionado com aquilo, e o que ela vai pensar do caráter de Deus? Então um Deus justo e misericordioso agiria dessa forma? Quer dizer, isso significa então que o mal nunca terá fim no universo? Sempre existirá pecadores e o mal, ainda que num lugar isolado, mas haverá? As promessas da Bíblia são diferentes, de extinguir completamente qualquer coisa relacionada ao pecado e o mal. É essa a promessa. Com mais de 50, 60 anos de religião, de conhecimento da Bíblia, desde quando minha mãe me ensinou, eu tenho percebido, vi muitas pessoas loucas dentro do Evangelho e nas igrejas, em religiões, mas eu percebi, estudando cada uma delas, que eles já eram loucos antes. Já vieram assim. E aí como que nós vamos acusar que foi a religião que causou aquilo? Exatamente, as pessoas confundem associação com causa. O fato de uma pessoa ser religioso não quer dizer que ele se tornou louco por ser religioso. Então, existem todos esses aspectos, né? Obviamente que o cético e incrédulo não está livre também de ficar louco, ficar com essas dificuldades, né? A gente vê essas pessoas de fora, mesmo ateu, que vai, antigamente ia para o hospício, para o sanatório. Muitos desses cientistas ateus, agora eu não lembro nenhum do nome deles, morreram loucos. Porque também não tinha esperança nenhuma de vida eterna. Eles achavam assim, tudo surgiu por acaso, não existe Deus e acabou a história. Mas morreu louco, não foi um só não. A sétima pergunta, além da cura física, onde mais Jesus ataca o mal? Mateus 9, 1 a 8. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então qual foi a maior prova que ele tinha poder para perdoar pecado? Fazer um paralítico andar. Aquilo devia inspirar fé neles do perdão dos pecados. Mas nós vemos ali que os fariseus, tanto da época lá como os fariseus de hoje, falsos
ensinadores, eles vivem procurando graveto, procurando ataque a cada instante contra a verdade. Surgiu um elemento agora, deu de criticar a irmã White de tudo quanto é tipo. A irmã White falava ali da bicicleta, do ciclismo. O ciclismo é bom andar de bicicleta, naquela época ainda não tinha, às vezes, até outro meio de locomoção, mas era a disputa de corrida que ela estava condenando. Os jovens, né? Jovens, fazendo disputa. Mas esse elemento, ele pega e torce o texto e fala que ela condenava o uso de bicicleta. Então, nós estamos cercados de pessoas malévolas, de propósito, assim como Jesus estava cercado lá no passado. E aqui a nota vai falar isso, quarto testemunho para a igreja, 579, também está no volume 1 do Testemunho Seleto, 180. Então aqui fala: o fardo do pecado, com seu desassossego e desejo não satisfeito, jaz mesmo à base de grande parte das doenças sofridas pelos pecadores. Cristo é o poderoso comunicador de cura à alma enferma de pecado. Esses pobres sofredores precisam ter conhecimento mais claro daquele a quem conhece devidamente e é vida eterna. E aí diz, eles precisam ser pacientes e bondosos, mas diligentemente ensinados quanto à maneira de abrir de par em par as janelas da alma, deixando entrar o sol do amor de Deus para iluminar os obscurecidos recantos da mente. Então, onde que Jesus ataca também? No perdão dos pecados. E isso acaba sendo uma cura mental, como está sendo apresentado aqui, livrando a pessoa do fardo que o pecado traz na vida, do desassossego, de desejos que ou a pessoa não cumpre esses desejos, ela reprime, mas fica mal, ou ela cede aos desejos e também fica mal da mesma forma. Então Deus livra, transformando realmente a pessoa, não só simplesmente declarando justo, o que nós chamamos de justiça forense, imputada, mas também agora a comunicação do Espírito Santo para transformar os desejos, os gostos, tudo isso começa agora no processo de santificação. Então, quanta coisa nós podemos aprender. O apóstolo Tiago escreveu o quê? Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Se cometeu pecado, e confessado, claro, serão perdoados. E aí unge o doente com óleo e tal. Aí a irmã White também fala assim, não precisa ficar chamando o presbítero da igreja todo momento, por qualquer, como é que ela fala ali? Uma enxaqueca qualquer. Achaque, ela fala. Se for assim, o presbítero ou o ministro não vai ter tempo para nada. Deu uma dor de barriga, estuda por que tá com essa dor de barriga, dor de cabeça. Tá com febre, estuda por quê, o motivo. Aprenda os tratamentos naturais, compra os livros. Esse livro todo que eu citei são os melhores. A irmã White, ela recomendou certa vez, lede o livro dos melhores autores. E os melhores autores que eu encontrei, que bate com a irmã White, são esses que eu citei agora. Manuel Lezaeta Charan, Luiz Cune, o próprio Padre Naipe. Eu não sei se todos eles conheceram os livros da irmã White, mas o Lezaeta conhecia. Depois eu fui descobrir na bibliografia de um outro livro que ele citava Ellen White. Então ele tinha isso na estante dele e era católico. Agora a oitava, que hábito errôneo tem trazido doença e dificuldades para a igreja? Provérbios 13, 25. O justo
come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 257. O hábito de comer em demasia ou de comer demasiada variedade de alimentos na mesma refeição causa frequentemente dispepsia, má digestão. Sério dano é assim causado aos delicados órgãos digestivos. Em vão protesta o estômago e apela para o cérebro a fim de que raciocine da causa para o efeito. A quantidade excessiva de alimento ingerido ou a sua combinação imprópria faz a sua obra prejudicial. Em vão dão sua advertência os avisos agradáveis. O sofrimento é a consequência, a doença toma o lugar da saúde. Perguntarão alguns: que tem isso a ver com as reuniões de comissões? Muitíssimo! Os efeitos da alimentação errada são levados para as reuniões de concílios e comissões. O cérebro é afetado pelo estado do estômago. O estômago perturbado produz estado de espírito perturbado e indeciso. O estômago doente produz estado doentio do cérebro, tornando muitas vezes a pessoa obstinada em manter opiniões errôneas. A suposta sabedoria dessa pessoa é loucura para com Deus. Nossa vida, hein? Tá com a barriga cheia, entupiu a mente e o que ele vai dar de conselho é loucura. Então, realmente aqui vê as pessoas numa comissão da igreja a responsabilidade de tomarem as decisões corretas, mas talvez até o próprio raciocínio vai estar afetado e não vai conseguir cumprir com o seu papel corretamente. Aqui vale destacar também com que o cérebro aqui diz que ele procura alertar, avisar, como ele estivesse gritando por socorro, né? E a pessoa não dá ouvido. Então, na pergunta mais para frente, lá na 11, vai entrar mais profundamente, mas aqui, se ninguém percebeu, ela não falou só de excesso de alimentação, ela falou de combinação imprópria. Então, lá na pergunta 11, nós vamos falar melhor sobre isso. Às vezes a pessoa lê a lição só para cumprir a tabela. Eu já estudei a lição para o sábado. E muitos ainda ficam lá no sábado de manhã, lendo a nota e procurando o texto da Bíblia para não passar vergonha. Mas aí, para não passar vergonha, deveria estudar melhor, pesquisar mais. A 9ª pergunta: de que maneira o comer em excesso traz dificuldades? Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Então aqui nós vamos ler um texto do 7º Testemunho para a Igreja 258. Está no terceiro seleto, 197. Ela escreveu: apresenta assim como causa da situação em muitas reuniões de concílio e de comissões, nas quais bem pouca consideração foi dada a assuntos que exigiam estudo atento e decisões da maior importância foram tomadas precipitadamente. Muitas vezes, quando deveria ter havido unanimidade de sentimento na afirmativa, opiniões decididamente negativas mudaram inteiramente a atmosfera de uma reunião. Esse resultado tem sido apresentado repetidas vezes. Então é sério, né? Que está mostrando que a alimentação que você ingere vai afetar na sua vida, vai afetar no seu trabalho, nas suas relações sociais, nas decisões a serem tomadas, em todo amplo aspecto. Aí eu penso assim, numa reunião dessa pesada, a pessoa está dormindo mesmo, olho fechado, quase caindo para trás. Aí como que está a situação da pessoa numa questão tão importante que deveria estar vivo, atento
E aí então está com a mente entorpecida, porque às vezes não dormiu direito. Tem mais isso também. Tem que se cuidar muito com questões de horário, ou ficar até tarde da noite, mesmo em reuniões. Desgasta muito e depois o efeito vai ser nocivo. Vamos então para a pergunta de número 10. Que outro costume pernicioso precisa ser deixado com urgência? Que mal advém quando não se come nos horários de costume? Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Temos agora conselhos sobre regime alimentar, página 179. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Neste intervalo, o estômago efetuará seu trabalho, estando então em condições de receber mais alimento. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. Se se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para o novo encargo, pois não dispôs ainda do alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para novo trabalho, assim é sobrecarregado o organismo. Tampouco devem as refeições ser retardadas 1 ou 2 horas para se acomodarem às circunstâncias ou para se poder terminar certa porção de trabalho. O estômago pede alimento na ocasião em que está acostumado a recebê-lo. Retardado, esse tempo diminui a vitalidade do organismo, alcançando afinal um nível tão baixo que o apetite desaparece inteiramente. Se é tomado alimento, então, o estômago acha-se incapaz de cuidar dele devidamente. O alimento não pode ser convertido em sangue bom. Se todos comessem em períodos regulares, não provando coisa alguma entre as refeições, estariam dispostos para as suas refeições, encontrando no comer uma satisfação que lhes recompensaria o esforço. Esse texto também está no manuscrito 1 de 1876. Então aqui nos falou tanto de haver fixado horários de costume para as refeições, como também falou de um intervalo de pelo menos 5 horas entre as refeições. E aí então Jesus ficou 40 dias sem comer, para nos dar o exemplo para ficar pelo menos 5 horas do intervalo de uma refeição da outra. Moisés também passou por esse teste, e aí nós vemos que a pessoa fala assim: chupei só laranja. Ele chupou a laranja na hora certa, lá que era de costume. Mas só que a próxima refeição não é logo em seguida, porque a digestão já acabou. Tem que ser no horário do almoço ou da janta que estava acostumado. Porque aqui fala de regularidade, que é o que está faltando muito para o povo do Adventismo. No povo adventista. Não se leva a sério isso. Uma outra possibilidade também de ser feito, no caso que realmente por alguma razão a pessoa não conseguiu, por exemplo, almoçar no horário certo por causa de alguma eventualidade, o que a pessoa pode optar, em vez de ela almoçar em outro horário e afetar a próxima refeição, ele pular aquela refeição e só vai se alimentar no horário, então, do jantar. Se ele comer 2 ou 3 horas depois, dá dor de cabeça. Claro, já aconteceu isso comigo, não foi uma vez só. Cada um pode fazer a sua experiência. Não comeu na hora certa, o suco digestivo já estava pronto ali, esperando para aquele horário. Agora vamos para a pergunta de número 11. Que conhecimento deve ser recebido como sabedoria divina? Que conselho é importante pormos em prática em certas ocasiões? Aqui temos vários textos, primeiramente do Conselho sobre Regime Alimentar 109, 111 e depois Testemunhos para a Igreja, volume 7,
257 e 134. Dizem assim: o conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Muitos comem depressa demais, outros comem numa só refeição alimentos que não se combinam. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos. Há fermentação, o sangue fica contaminado e o cérebro confuso. Os alimentos usados devem adaptar-se às nossas ocupações e ao clima em que vivemos. Alguns alimentos convenientes num país não serão no outro. Algumas pessoas serão mais beneficiadas deixando de comer durante 1 ou 2 dias na semana do que com qualquer quantidade de tratamentos ou orientação médica. O jejum de 1 dia na semana lhe seria de proveito incalculável. Um diabético que tem problema de hipoglicemia deve cuidar bem nessa área com relação ao jejum. Mas eu lembro de um livro, Jejum, a Dieta Ideal, de Alan Cote, que estava para morrer. Ele era médico, não conhecia o que nós temos aqui, e falou com os outros amigos dele, médicos. Eu já contei essa experiência várias vezes, e eles disseram: olha, você tem que tomar isso, mais aquilo, e o seu fim está breve. O que ele fez? Eu vou acelerar minha morte. Não vou tomar medicamento nenhum e não vou comer, para morrer mais depressa. Por isso que ele escreveu o livro Jejum, a Dieta Ideal. Quando passou um tempo, ele estava restabelecido, sem remédio farmacêutico e pelo jejum. Existem muitos livros hoje em dia que defendem o jejum, que compreendem que é uma espécie de limpeza que traz ao corpo. Existe a preocupação, por parte de muitos, de ficar desnutrido. E de fato deve haver essa preocupação. No entanto, tirar do caminho certas coisas primeiramente é importante até mesmo para alcançar essa devida nutrição. Então, haverá variedades de pessoas, aqui foi colocado, né, que alguns, não quer dizer que todos, seriam beneficiados de um jejum de 1 ou 2 dias na semana. Havia, por um lado, da parte dos judeus, muitas vezes, o propósito de 1 dia na semana, mas era mais por questões espirituais, religiosas, né? Por outro lado, também, durante o período da apostasia da igreja cristã, se procurou colocar o sábado como um dia de jejum, mas com uma intenção maligna por detrás disso. Para fazer a pessoa pegar a birra do sábado. Sentir que era um fardo, né? Aquela obediência. Então, tem todos esses aspectos aí que podem ser levados em consideração sobre o jejum, que muitos veem como fosse uma cirurgia da natureza que pode ser feito, então, em termos de limpeza e purificação. Então, o Mateus usou uma palavra aí que eu nunca usei, mas é maravilhoso: cirurgia. Realmente é como se estivesse passando, como que chama que eles desobstruem a veia? Cateterismo. Então, em vez de cateterismo, seria manga, uva, fruta, rabanete, nabo, cebola, alho. E isso sim limpa o sangue. Sim, também pode-se optar por passar alguns dias apenas com alimentos crus. Seria uma outra variação também, né? Mas nós não vamos terminar sem falar do que eu já falei lá atrás, sobre a combinação de alimentos. O adventismo em geral e os naturistas lá de fora, que não são do adventismo, pouco conhecem sobre combinação de alimentos. Por isso que Ellen White falou: lê o livro dos melhores autores. A tabela que eu tenho e que nós colocamos na revista número 2, O Segredo da Boa Saúde, sobre combinação de alimento, ela é baseada em parte no livro do Manuel Lezaeta Charan. Ele se preocupava muito com esse detalhe. E nós vemos aí
Não se fala isso no Adventismo, nem nesses grupos intermediários aí, separatista, não se vê falar. Muito pouco se atém nesse ponto. Bom, e aí é um assunto amplo. Por outro lado, Ellen White falou até mesmo de evitar muita variedade de alimentos numa refeição só. Por um lado, vai ser mais difícil você encontrar com muita variedade que de fato todos os alimentos se combinem. Mas mesmo que em tese eles se combinem, ainda é uma carga que torna mais difícil, né, para a digestão disso tudo, dessa variedade. No junta-panela, principalmente, ou quando vem parente de todo lado e irmãos da igreja, às vezes chega a ter 8, 10 tipos de comida na mesa. E aí, se você for pegar um tanto de cada, você vai sair vazando pelo nariz. Mas ainda que possa haver essas situações específicas, o importante é a pessoa entender no dia a dia, na refeição, de costume, ela vai ter lá poucas variações em cada refeição e vai se preocupar de que todos os alimentos, todas as frutas se combinem. Então, a pessoa vê aquele monte de comida, então come um pouquinho de cada uma, pelo menos, mesmo que combine. Agora, se comer um monte do macarrão, do arroz e feijão, da torta, do pastel, e aí vai outras coisas, aí então vai ficar entalado mesmo. E aqui também falou que o alimento deve adaptar-se com o clima e o país. E o tipo de trabalho. Então eu lembro que eu trabalhava em serviço pesado antes, de repente eu fui chamado para a obra missionária e já não era mais aquele trabalho pesado, e aí o que aconteceu? Eu continuei na mesma batida, da quantidade e tipo de comida, e aquilo me causou grandes males. Para mim demorar, para mim entender isso daí demorou muito. Para reconhecer que eu não podia mais jogar aquela carga que eu jogava antes. Não ia ter mais o mesmo desgaste calórico. E isso trabalhando mais só com a mente. Por exemplo, num lugar frio, precisa mais oleaginosa, precisa mais castanha, precisa mais proteína, comida que tem gordura vegetal, claro. Aí então a pessoa vai precisar disso no inverno, nesses lugares frio principalmente. Agora, a 12ª pergunta e última. Que decididos esforços devem ser feitos neste tempo? Aí o texto final, nono testemunho para a igreja 161, terceiro seleto 361. Devem ser feitos maiores esforços para educar o povo nos princípios da reforma de saúde. Importa fundar escolas culinárias e instruir o povo, de casa em casa, na arte de preparar alimentos saudáveis. Todos, adultos e jovens, necessitam aprender a cozinhar com maior simplicidade. Onde quer que a verdade seja apresentada, o povo terá de aprender a preparar alimentos de modo simples e apetitoso. Cumpre mostrar-lhe como é possível seguir um regime alimentar adequado sem lançar mão dos alimentos animais. Então essa foi uma lição que não se falou até agora sobre o aspecto do alimento carne. Já em outras lições tivemos um aprofundamento sobre esse tema, mas aqui nessa parte final dessa pergunta nos traz todos esses esforços que a Igreja de Deus deveria ter. O propósito que Ellen White fala, né? Maiores reformas ainda se verão entre o povo de Deus. Então, várias e várias vezes, Ellen White mostrou a necessidade de educar o povo nesses princípios de reforma de saúde, que trariam então agora um novo tipo de culinária realmente. Alimentos saudáveis, apetitosos e sem o uso de alimento animal.
Então, realmente, aqui é um texto maravilhoso que nos mostra que esse deve ser o propósito do remanescente de Deus. Então, uma vez uma conhecida nossa, ela carnívora, né? Aí ela falou assim, como que vocês fazem macarronada sem carne? Eu falei, é só não pôr a carne. Só que a minha mãe, minha esposa e as irmãs da igreja sabem como fazer o molho. Não é um molho insosso, sem sabor nenhum, uma coisa aguada. Eu cheguei em certos lugares onde eu viajei, não digo da igreja, até de fora, fui comer um macarrão, uma macarronada. É insuportável. A pessoa não sabe fazer sopa, não sabe fazer uma sopa para agradar a gente, não sabe. Então, vamos ensinar os outros, mas não precisa ficar preocupado com guloseima, com comidinhas agradáveis, doces, para agradar o paladar da pessoa e fazer a cabeça da pessoa. Mas, como o Mateus falou, uma melhora a mais. No meu tempo de jovem, não tinha tudo que nós temos hoje, em lugar nenhum. A única coisa que o meu pai conseguia achar para nós era o tofu, o miso de soja, não tinha variedade. Aí começou a aparecer a texturizada de soja, aquelas para fazer a carne vegetal. Hoje nós temos uma gama de alimentos maravilhosos que a pessoa de fora, quando come, às vezes nem sabe, pensa que é carne, de tão delicioso que é. Eu lembro de uma moça lá em São José do Rio Preto, que ela deu de vender salgadinho nas fábricas, nas portas de fábrica, mas ela fazia vegetal. E ela não avisou. De carne moída, né? Mas ela não avisou que era, e eles comiam normal. Mesma coisa. Então tem que saber fazer. Se aperfeiçoe nisso daí. Então, Ellen White escreveu, a mulher que tem esse dom da arte culinária, ou o homem, pode ser também, tem um talento que vale 10. Muito mais. Porque todo mundo precisa de comida, até o rei precisa da alimentação, se serve do campo. Imagina se não tiver ninguém para plantar. E se o povo de Deus falha nesse propósito, as pedras clamam. Isso temos sempre visto. Deus não deixa ser zombado, escarnecido. Deus abre portas, oportunidades, de alguma forma, para que essa mensagem vá adiante. A mensagem da reforma de saúde, a mensagem da temperança, a mensagem do vegetarianismo. Tudo isso está interligado uma coisa com a outra e tudo isso tem relação o quê? Com a terceira mensagem angélica. Então é importante nós vermos tudo isso. Esse semestre que estamos finalizando agora foi um semestre dedicado em especial à família. Então é a vida do cristão em todos os seus pormenores, nas finanças, negócios, tudo, mas em especial o trato de marido e mulher, filhos, pais. E dessa maneira é o papel da obra de Elias, que diz que ocorreria antes que viesse o dia do juízo final. Então realmente nós encontramos esse papel da restauração da família, da restauração alimentar, da restauração educacional. Todos esses aspectos importa sim como verdade presente para o povo de Deus, para ser levado também ao mundo tais mensagens. Vida no campo. Então é o estilo de vida, né, que acaba envolvendo nessa parte da vida no campo. E aqui, para finalizar, nós temos o epílogo, que é um texto do livro Educação 249, que diz assim: é justo amar o belo e desejá-lo, mas Deus deseja que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. As mais seletas produções da perícia humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter que à sua vista é de grande preço.
Ensinem-se os jovens e crianças a escolher para si aquela veste real, tecida nos teares celestiais, o linho puro e resplandecente, que todos os santos da terra usarão. Tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecida a todo ser humano, mas todos os que a recebem, a receberão e usarão aqui. Ensine-se às crianças que, franqueando elas a mente a pensamentos puros e amoráveis, e praticando ações amáveis e auxiliadoras, estão se vestindo com suas belas vestes de caráter. Essa se tornará belas e amadas aqui, e será depois sua senha para admissão ao palácio do rei. Sua promessa é: comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3:4. Então é justo amar o belo, apreciar o belo, mas aqui diz de uma beleza imperecível, que é um caráter transformado à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quantas vezes eu encontrei alguém do Adventismo dizendo assim: se você não come carne, vai comer o quê? Outra vez ouvi alguém dizendo assim: como é que faz os esquimós? Eu não sabia responder adequadamente. Até o dia que eu li o Lesaeta refutando. Lesaeta falou duro e grosso, curto e grosso. E lá é lugar de morar? Lá na geleira? Tem tanto lugar para morar nesse mundo. Precisa ficar lá comendo foca, peixe, leão marinho. Tem tantas coisas nesse mundo para sobreviver. E o Mateus já falou agora há pouco, a facilidade hoje de pedras lá de fora, fabricando alimentos deliciosos, que enche a pessoa lá de fora também de susto até, de ver uma comida daquele tipo, tão deliciosa. Mas não era assim no passado. Mas tem uma profecia que justamente ia acontecer isso. Acontecer de que haveria um aprimoramento sobre alimentos saudáveis e nutritivos. E assim vai se tornando cada vez mais indesculpáveis, né? Aqueles que ainda teimam em não seguir aquilo que Deus já revelou há muito tempo atrás. Fazemos menção ainda, mais uma vez, ao apêndice que temos ao final desse livreto, então, de estudo que estamos finalizando. É um estudo para levar, para não se esquecer, passar adiante para outras pessoas, que é a doutrina bíblica do matrimônio. Aqui são citados vários textos bíblicos, é um apanhado geral, resumindo toda essa doutrina em todos os seus pormenores. Refutando as ideias nocivas quanto ao matrimônio. Então aqui só para fazer menção, né, os tópicos que temos: um concerto vitalício é o primeiro, depois o significado de Mateus 19, que é um ponto muito explorado pelos que defendem o divórcio e o novo casamento, mas que é devidamente explicado aqui. Também temos casamento civil, que é um ponto que muitos têm distorcido hoje em dia, não compreendendo bem essa relação. Temos ainda o matrimônio sendo uma bênção, símbolo da união entre Cristo e sua igreja, e por fim o dever dos pais para com os filhos. Então aqui um apanhado geral, são muitos textos bíblicos, como comentei, e também argumentações que deixam evidente o testemunho da Bíblia a favor de ser vitalício realmente esse compromisso, esse concerto matrimonial. É bem verdade que foi tolerado por Deus o divórcio e o novo casamento. Ninguém nega isso, estava lá na lei mosaica. Mas também o próprio Cristo declarou que isso tinha sido feito pela dureza dos corações. Mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim.
E o que Deus ajuntou não separe o homem. Jesus e João Batista trouxeram à tona a necessidade de voltar àqueles primeiros princípios, os princípios edênicos. Costumo sempre falar de um tripé, que é justamente a questão do matrimônio que estamos falando, a questão da alimentação vegetariana e também da santidade do sábado, o 7º dia da semana. Então, não só reconhecido como dia do Senhor, mas também observado corretamente. E aí Pedro, no dia do Pentecostes, avisa a igreja nos dias de hoje também, que Jesus está retido lá no céu, até o tempo da restauração de todas as coisas. É isso que nós estamos tentando, lutando. Os irmãos e amigos, vejam quantas lições nós já preparamos nos últimos tempos. O assunto de Melquisedeque, muito mal compreendido. Soltamos uma lição imitando a Cristo, muito grande e sensível. Estamos terminando essa da vida do cristão, de 6 meses. Tivemos uma de 1 ano, foi uma raridade. E já está pronta, já a próxima, falando sobre o Espírito Santo na divindade triuna, incluído ali o Deus esquecido. E eu tenho pensado assim, deixo como recomendação e advertência. Muita comida espiritual, mas será que tem tanto interesse assim por esse banquete? Que nós já falamos no decorrer da lição. Muitas vezes a pessoa vai estudar lá na hora da escola sabatina a lição. Não dá valor, não leva a sério, nem para a família. Essa semana, foi no sábado agora, nós tivemos a alegria de ver a nossa neta já aprendeu a ler sozinha praticamente, já fazendo homeschooling, e ela então começou a ler as notas. Demos as notas, pelo menos no início, nas notas para ela ler da lição. Tá aí então, terminou Vida do Cristão. Não jogue fora, nem lá no fundo do baú. E como o Mateus falou, leve para outros esse conhecimento, não porque nós fizemos. Isso aqui, tudo que está aqui revelado, não foi nós que revelamos. Tudo isso é Deus, é o Espírito Santo. E revelou para a mensageira do Senhor, e revelou o Velho e o Novo Testamento para nós. Tudo pelo Espírito Santo. Então, fica desde já o convite para acompanharem agora nesse próximo semestre, que vamos iniciar com esse tema que já foi comentado, que veremos mais sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Até onde foi revelado, devemos estudar, não devemos ir além disso, claro. E dessa forma, então, aqui pelo canal do YouTube, teremos os estudos semanais, os irmãos então apresentando as perguntas, respostas, e que seja uma obra abençoada em edificação da igreja e também para aqueles amigos, amantes da palavra de Deus, que realmente têm sede e fome de justiça, que possam ser saciados através da eterna palavra de Deus. Então a escola sabatina é a vida da igreja. É o coração, né? Mexe com a mente, faz a pessoa pesquisar mesmo. Então, realmente é um fator unificador da igreja, como sabemos bem, e que tenhamos o privilégio, então, de ter tudo isso, não seja deixado de lado, como foi dito. Haverá, sim, um estudo muito aprofundado agora nesse próximo semestre, que é necessário atenção, cuidado, e todos estão convidados. O assunto em si não é difícil, não é... Muitas vezes as pessoas ficam até com uma resistência de entrar em assuntos por acharem que são muito difíceis de compreensão. O que torna difícil a compreensão da palavra de Deus, dos testemunhos, é na verdade a deturpação que está por toda parte. E aí torna complicado
retomar, restaurar as verdades, tirar a poeira da tradição, tirar então a heresia de perto e então ver o brilho da verdade restaurado. Vai pegar na palavra de Deus, ore primeiro. Não faça como vai lavar uma louça, fazer uma comida, limpar a casa ou dirigir um veículo. Tudo com oração. E eu tenho feito experiência na minha vida que coisa mínima que eu tenho pedido em oração, Deus tem me dado a resposta positiva. E é isso que devemos lembrar. Fica assim concluído este estudo, que Deus esteja na vida de cada um que está acompanhando e que tenhamos o desejo então de perseverar até o fim. Quero dizer também que essa lição, ela custou trabalho mental, físico também, muito mental, a pesquisa profunda. Hoje, claro, tem o computador, ajuda muito. No meu tempo de mais jovem, quando íamos fazer as lições, era mais complicado, era mais demorado, a pesquisa era cansativa, mas assim mesmo precisa focar muito a cabeça. E eu espero que vocês tirem bastante proveito de tudo isso que nós estamos publicando. Deus então abençoe cada um, que o Espírito Santo esteja na vida, orientando cada pessoa, cada mente. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.